Olá, turma! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Na Roça com Elas. E hoje a gente tem bastante novidade. Quero agradecer a todos vocês que já estão conosco nesse programa e todos que já nos deram audiência também. Convidar vocês a ficar conosco juntinho, compartilhar o link do nosso programa. Eu sou a Antônia Fernandes, estou à frente desse programa juntamente com a minha querida Karen Lacoste. Tudo bem, Karen? Tudo bem, Antônia? Boa noite a todos. Estamos novamente aqui para falar com vocês e com novidades. Estamos em Rio Branco, Acre, na capital do nosso estado. Viemos aqui para entrevistar duas pessoas super conhecidas, duas pessoas de história, de muita experiência para trazer para a gente, para trazer para o nosso podcast, para trazer para você, produtor rural do interior, também da capital. Estamos nesse estúdio maravilhoso, gente. Olha essa estrutura. Obrigada, estúdio. Obrigada, meninos do 2P, né? Que é o nome da nossa... 2P. 2P, né? É. Que é o nome do nosso estúdio. E apresenta os nossos convidados, Antônio. É isso mesmo. Antes de falar deles, né? Porque é de peso. Primeiro que é Marcelo ao quadrado aqui, né? Então, antes de falar deles... vezes 2. Exatamente. Vamos falar um pouco das nossas redes sociais. A gente que hoje faz um trabalho de divulgação, motivação do agronegócio em Cruzeiro do Sul, né? Mas também em todo o Vale do Juruá e agora expandindo para todo o estado do Acre. E quando a gente fala de YouTube, a gente fala do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, quero convidar você a divulgar o nosso link, a entrar nas nossas redes, né, @Na Roça com Ela podcast e nos ajudar a divulgar, porque nós somos entusiastas da área, nós acreditamos na pecuária, nós acreditamos na agricultura, nós acreditamos na mulher do agro, né? Nós acreditamos que é uma ferramenta de transformação nesse tempo e a gente quer pedir que vocês compartilhem o nosso link. Mas vamos lá apresentar, porque a prosa hoje vai ser boa. Nós temos Marcelo Lemos aqui conosco, Nelore Conquista. Muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada, né, por estar conosco neste dia. E nós temos também o nosso Marcelo Cordeiro, está conosco aqui, que é da Fazenda Conquista. Fazenda Recreio, não é isso? Isso. Então, vamos lá, vou começar aqui com você, Marcelo, da Fazenda Recreio. Obrigada e fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Karen. Boa noite, Antônia. Boa noite, Marcelo, pessoal da 2P aqui. Todas as sextas-feiras a gente faz leilão, né? Então nós já estamos familiarizados aqui. É um prazer muito grande poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e poder aprender com vocês também, que a gente sempre aprende, né, Marcelo? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Muito bem. Marcelo Lemos. Nelore Conquista. Fala um pouquinho. É bom estar com vocês, né? Eu lembro quando você fez o convite, eu falei, Antônia, vai ser top, vai ser legal demais, né? É verdade. Eu até imaginava que nós teríamos que ir em Cruzeiro do Sul. Você iria? Já estava preparando, tá? Olha só. Viu, Karen? Faz tempo que a gente não vai em Cruzeiro, verdade. muitos anos. Mas é uma região boa, né? A gente só ouve notícias boas, gente boa, né? E grandes amigos nós temos lá. E agora vocês duas, né? Com esse podcast aí que tá famoso, hein? Eita. Eu lembro que quando vocês lançaram a ideia, e rapaz, são todos os grupos de WhatsApp aqui em Rio Branco, e esse negócio é esse. Na roça com elas, fiquei curioso. Que legal. E aí fui olhar, fui no Instagram e disse, a Antônia, lembrei da Antônia, né? É o sucesso imediato, né? Karen, mas parabéns, assim, eu não perco um episódio, viu? Coisa Todos boa. eles, assim, e vocês têm conduzido, assim, com maestria, com muito profissionalismo, conhecimento, né? Cada vez mais, assim, do negócio, do agro, do meio, né? Da agricultura, da pecuária, enfim, daquilo que o nosso Acre produz, né? Que nós temos de melhor. Então, meus parabéns. E dessa vez agora na capital, né? Que junto com a moçada da 2P, no estúdio da Galileu. E é isso aí. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Karen, é contigo agora. Gente, obrigada mesmo, né? É uma satisfação enorme a gente estar aqui. Graças ao nosso bom Deus deu tudo certo para a gente se encontrar nesse dia. Eu já sou fã do trabalho de vocês, já acompanho há bastante tempo, tanto a Marca C, Fazenda Recreio, Nelore Conquista, já fiz algumas aulas de campo na época da faculdade. Bacana. E assim, para mim é satisfação enorme estar aqui com vocês. Gostaria de conduzir essa conversa nossa, inicialmente,
Pedindo para vocês falarem um pouquinho, pode ser primeiro o Marcelo Lemos, Pode. um pouquinho da história, da sua história, como que começou a sua história com a Nelore Conquista, né? E o que te levou a criar essa marca, né? Então, Karen, é interessante. Você sabe que as coisas não acontecem por um acaso, né? E Deus coloca pessoas na vida da gente que nos ajudam, né? Eu sempre tenho certeza que o mais importante é você fazer as coisas de quem fez e deu certo, né? Hoje você reinventar a moda, né? E criar as coisas é muito caro para isso, né? Inventar é difícil. E errar você paga um preço muito caro. Então, me veio na memória agora, sobre a sua pergunta, uma pessoa que não está mais entre nós, mas eu tenho um agradecimento, assim, sou muito grato por ele, que é o nosso saudoso Manuel Aquino, Dr. Manuel Aquino, acho que vocês conhecem. E lembro-me que em 2004 nós nos conhecemos, ele era técnico da BCZ aqui no Acre, né? Responsável pelo escritório da BCZ. E um dia, numa conversa informal, ele perguntou para mim: rapaz, você não quer criar gado PO? Você não quer entrar para a raça Nelore? Aí eu falei: mas como que é esse negócio, gado PO, raça Nelore? E ele foi me explicar, né, sobre isso. E lembro que na oportunidade ele me apresentou algumas pessoas, perguntei para ele como que faria para entrar. E me lembro que ele me levou, o primeiro local que ele me levou foi o seu Adálio Cordeiro, exatamente o avô do Marcelinho aqui. E o seu Adálio me recebeu muito bem, né? Foi um dia assim, foi uma manhã, uma verdadeira aula, né? Na época. E eu falei: seu Adálio, então, se eu der conta, eu vou no seu leilão, vou comprar umas vacas lá. Mas vamos ver, se eu der conta, eu vou. E deu certo. Me lembro que naquele ano eu comprei 10 vacas PO do seu Adálio, marca C. No ano seguinte, o seu Manuel me levou num outro criador também, que foi o seu Zé Olavo, na época que a VR fazia leilões aqui no Acre, né, de touros e matrizes. Lembra disso, né, Marcelo? Sim. Eles fizeram várias edições. E lembro que nessa noite também eu comprei, com orientação do seu Manuel, eu comprei mais 10 vacas da VR. E por último, ele me levou no seu Alessio Dias e eu comprei 5 vacas dele. Então foram 25. Então assim começou o meu plantel de vacas PO, né? Mas uma jornada linda, sabe? Porque você se apaixona mesmo. Tudo que você faz com muito afinco, determinação, com paixão, né? Com esmero, dá certo. Sim, é verdade. Né? Então eu sempre tive assim um jargão no meu negócio. Sempre procurar fazer de quem fez e deu muito certo. Nunca copiar. Aliás, nunca criar, nunca reinventar. Sempre copiar de quem fez e deu certo. Quer ser bom, acompanhe-se dos melhores. Exatamente. É por aí. E aí, Antônia, então 2004, né? Então são 20 anos já, né? Criando, selecionando e aprendendo. Todo dia a gente aprende alguma coisa a mais, né? Então, assim, sou feliz. Graças a Deus, a gente tem um gado que agrada, é um gado que faz gado, um gado bem adaptado para nossa região, né? Um gado a pasto. Essa linhagem que a gente usa é uma linhagem Arroio Sexto, do seu Chico Carvalho. A gente procura preservar, né? Porque o mais difícil é isso, é preservar a raça, né? É o que nós estamos tentando fazer e temos conseguido, graças a Deus, tem dado muito certo, viu? Coisa boa. Agora é contigo, Marcelo Cordeiro. Vamos lá, a gente quer saber, conta aí para os nossos telespectadores e também ouvintes, viu? Porque o nosso podcast, ele passa na rádio Verdes Florestas todo domingo de manhã. Bacana, hein? Então, Marcelo, tem os produtores rurais que já ficam esperando todo domingo de manhã, depois da missa, a gente já joga o podcast só no rádio. Então, fala para os nossos telespectadores, mas também para os nossos ouvintes, como foi essa tua entrada aí na pecuária, no agronegócio, como é que tudo se deu na sua família, de repente, né? Tá, no meu caso é um pouquinho diferente do Marcelo, que eu praticamente nasci dentro da fazenda, né? Nós viemos para o Acre em 72, foi quando meu avô veio para cá, e eu nasci em 73 e logo em seguida eu já vim para cá também. Então eu só não nasci no Acre, mas eu sou acreano há 50 anos. E a gente sempre mexeu com gado, mas com gado comercial, gado comum, né? Sim. Quando foi em 1983,
O meu avô era muito amigo do seu Rubico de Carvalho, que é o pai do Chico, que o Marcelo acabou de falar aí. E o seu Rubico trouxe um gado PO de São Paulo para cá. E seu Rubico foi um dos primeiros criadores do Brasil. Inclusive, o registro número 1 da BCZ era do pai do seu Rubico, seu Francisco. Olha só. E ele trouxe, se eu não me engano, umas 200 novilhas PO aqui pro Acre. E meu avô acabou que comprou 50 novilhas dele e mais 2 touros do seu Lúcio Costa. E foi aí o início da criação. Então começou em 83, mas já vinha com uns 30 ou 40 anos de criação do criador anterior, né? Sim. E aí é que nem a gente estava comentando aqui antes do podcast, né? É uma coisa apaixonante. Você vai trabalhando e vai ficando apaixonado, e você quer ver a vaca parir, você quer ver ela desmamar, aí você quer ver o bezerro cada vez mais pesado, mais bonito, depois você quer ver os filhos dele, os netos, as netas, e acaba que entra dia, entra semana, você não vê o tempo passar de tão gostoso que é isso. Então, basicamente é isso. E naquela época, tanto que você começou já há mais tempo e você começou agora um pouco mais recente, tudo na monta natural, né? Vocês começaram na monta natural. Exatamente, porque a IATF no Acre, eu acho que foi na década de 80, aproximadamente 83, né, Marcelinho? Mais Bem recente. Bem Pra cá. depois. 2000. A primeira inseminação na década de 2000, alguma coisa assim. Não foi 85, 86? Não, né? IATF é novo, Marcelo. Ah, tá ok. Então realmente Era monta natural, não tinha como. era esperar a cobertura, torcer para tá prenha, esperar o bezerro nascer, um bezerro de cada vaca. Hoje em dia a gente já evoluiu tanto, né? A gente já tá na FIV. E assim, muita garra desses produtores de gado PO que vem desde essa época, né, mais difícil, mais lenta. Mais difícil. A gente tinha retardo de cio, atraso, às vezes a vaca dava 17 meses de intervalo entre cio, né? E vieram trabalhando e vendo toda essa evolução. Muito bem. Ainda nessa linha aí vocês falando da história, né, principalmente aqui o Cordeiro ia falando do avô e dessa história, me surgiu uma curiosidade, digamos assim, né? Hoje a gente vê muito falar em plano de sucessão familiar, né? Isso, eu sou mãe, né? Tenho 2 garotos lá, e uma das minhas maiores preocupações é não fazer herdeiros, mas fazer sucessores. Não sei se eu estou errada, mas acredito que eu estou certíssima. Então a gente não quer herdeiro, né, Marcelo? Então, assim, você, diante desse cenário que nós vemos hoje, tá certo que nós estamos meio que numa moda de um monte de jovens aí no agro, né? E com essa pegada, né? Entendendo realmente muito mais, trazendo a tecnologia para o negócio, mas assim, dentro desse contexto, como que tu visualiza hoje, como que você traz para a sua família, né? Essa questão, você falou do seu avô, então você já vive esse plano, você já está na 3ª geração, então você já prova que deu certo. Como que você poderia falar um pouco para nós e para o nosso produtor rural? Eu sempre puxo assim, porque é para visualizar, entender que quem está nos ouvindo, nos assistindo, é o produtor rural que às vezes está na 1ª geração, assim como eu. Os meninos ainda são pequenos, moleque, e assim, né? Ensina para a gente, fala um pouco para a gente aí qual... Essa é uma pergunta bem interessante. Até uma coisa que meu avô sempre falou assim, gente, vocês cuidam de trabalhar também, porque eu vou viver muito. E ele está com 91 anos, o papai já vai fazer 70, eu já tenho 50, já tenho filhos com 24. E então, assim, já estamos indo para a 4ª geração. 4ª geração. Daqui a pouquinho para a 5ª, se Deus quiser. E não é fácil hoje em dia essa sucessão na área rural. Por quê? Você não precisa de ter um filho, uma filha que fica lá tocando boi, vacinando boi, roçando pasto, fazendo cerca. Então, você não precisa disso. Uhum. Então, se é difícil você conciliar, porque se fica muito na cidade, acaba que não cria esse gosto, né? Não cria. E se fica muito no mato também, Quer correr. Não estuda. não estuda. Então, você tem que tentar conciliar. Hoje em dia, com essa tecnologia, vocês estavam comentando dos... Como é que chama o aplicativo que você falou? Brasil Bov. Brasil Bov, né? Os aplicativos de gestão. Acaba que essa turma mais nova já sabe mexer com isso, então eu acho que um caminho interessante seria isso, porque eles não vão lá ficar queimando um biguinho de bezerro. Como foi na 1ª geração. Exatamente.
Então, para eles terem gosto, eles têm que aproveitar essa tecnologia e juntar com o serviço do campo. Mas é muito interessante que dê continuidade nisso. É importante. Controle de números, né? Controle de números. Gestão. Acaba entrando mais na parte administrativa mesmo. sim. Acaba aprendendo mais sobre a operação de um drone, de um aplicativo, né? E muito interessante. E antes, assim, você tinha que conhecer um boi olhando, você falava, não, esse bezerro, esse boi é bom ou é ruim, né? Hoje o menino não precisa saber muito disso, tá tudo nos números, né? Ele vai ver lá qual animal que está ganhando mais peso ou menos, qual vaca que pare melhor ou pior. Então a tecnologia ajuda muito nesse sentido. Muito bem. Vamos lá, Karen. Falando em números, vamos falar de números. Eu vou sempre puxar para o meu produtor rural que está lá no Vale do Juruá, né? Com toda satisfação, estamos para todo o estado. Mas o produtor rural que está lá, que está nos ouvindo, quando a gente ouve, né? Hoje a gente tem muitos vendedores, né? Muitas centrais, né? Vendendo sêmen. A gente sabe que não existe o certo nem o errado. Existe o perfil de cada produtor, né? Certo? Mas dentro desse contexto, eu gostaria de ouvir de você, Marcelo, a sua experiência. Você já falou um pouco no início que você não gosta de criar, né? Nada mais de copiar aquilo que deu certo, né? Mas assim, o que você teria a falar para o produtor rural hoje? Você já vem de uma linhagem também do gado PO, né? Agora você entra no... Depois a gente vai falar do gado comercial. Mas na seleção do touro, né? O que o produtor rural tem que ficar atento nessa questão da seleção do touro, né? Ele não pode ainda, de repente, fazer uma inseminação, mas quais são as características? O que ele precisa se atentar, né? Porque aí, digamos que nós temos várias centrais, a gente sabe, né? Que acaba que, claro, tem muitas que são muito sérias, mas também a gente, dentro desse bolo, tem algumas que não são confiáveis. Então, assim, dentro desse contexto de números, 01 para isso, 02 para aquilo, só número, sem atentar muito para a raça, né? Então, a gente acaba que vai desconfigurando o Nelore que é Nelore. Dentro desse contexto, fala para o nosso produtor rural o que é relevante. Então, Antônia e Karen, a gente, na verdade, esse negócio é assim, interessante. O que a gente preconiza, e que para mim, eu tenho certeza que o Marcelo também, que é o fundamental, é um touro PO. Isso é o mais importante, né? Porque você sabia que hoje a maior parte das matrizes do Brasil são cobertas por boi de boiada. Sabia disso? Predomina é o boi de boiada. Então, na verdade, o nosso maior concorrente é esse tipo de animal que não agrega nada. Não agrega nada no rebanho de ninguém. Então, o mercado hoje ele é muito, muito pujante, né? Nós sabemos dos animais hoje que passam por avaliações, né? Sim. Avaliações de centrais, e são mensurados, os caras mensuram tudo. E assim, isso é igual à igreja, né? Tem que existir a Universal, a Católica, a Assembleia de Deus, a Batista, mas o mais importante, se a gente for discutir isso, é igual discutir futebol, né? Exatamente. É complicado. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o mais importante, o que é? O pequeno, o médio, o grande produtor ter na cabeça o seguinte, que o que vai melhorar o seu rebanho é um touro PO. Olha que bacana. É um touro PO, tá? Agora, cada um sabe o que faz, né? Como diz o Manil, ninguém manda na vontade de ninguém. Então, às vezes o cara quer usar um touro carregado de números, muito bem avaliado. Às vezes o cara, não vou usar um touro por avaliação, vou usar um touro PO, com muita raça, que eu confio, de procedência boa, etc. Tá valendo, desde que seja PO. Eu sempre digo isso. É PO? Então, legal. Tem a chancela. Agora, foi um touro sem registro, é complicado, né? Porque um touro sem registro, você não sabe a origem. É um animal desconhecido. Você não sabe paternidade de pai, maternidade de mãe, entendeu? A genealogia é desconhecida. Agora, o touro PO não. A gente tem a BCZ, né? É a maior associação hoje do mundo, né? Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, segundo do Brasil, né? Que está aí para certificar e chancelar isso. Então, existe muitos trabalhos aí admiráveis que a gente gosta, que a gente vê, né? Enfim, alguns que a gente admira, mas não usamos, né? Mas recomendamos. E assim, cada um tem um gosto, né? A gente resolveu realmente ir para
essa linhagem de preservação de raça, que é mais importante, né? Porque eu sempre falo assim, o Karen e Antônia, o bom com bom dá bom sempre. O bom com ruim vai dar mais ou menos. E o ruim com ruim dá ruim sempre. Então, isso tudo são trabalhos que você vai desenvolvendo ano a cada ano, né? E você vai percebendo que você encontrou um caminho e que é o melhor para você. Então, o touro PO é o melhor caminho. Né? Você perguntar para mim, linhagem A, linhagem B, criatório A, criatório B, cara, usa touro PO que vai dar certo. Esse é o que melhora, realmente, verdadeiramente o que melhora gato. Muito bom. Muito interessante você colocar isso aí, porque uma assim... discussão, né? Você percebe que existe não é uma ótimo, discussão, né? com certeza. Por isso que eu quis tocar nesse ponto, porque é a dúvida do produtor rural que está lá, entendeu? Eu consultei aqui o universitário e aí até já me respondeu. Já. Doutor Edvan Maciel me ajudou. Ótimo. Passei um zap aqui para esse doutor. Seguinte, ó, eu não tinha nascido ainda. Quando começou, Na né? década de 80 eu não tinha nascido. Não, ele falou assim, década de 90. Isso. Tá certo. Aí a ATF no Acre. Década de 90, tá? Obrigado, doutor Edvan Maciel. Obrigado, bateu doutor. bateu o martelo e bateu e virou a ponta do prego, né, cara? Década de 90, tá? Eu falei 80, né? Inclusive, ele foi o primeiro técnico da BCZ do Acre. Acho que 1900. Exatamente. E 80 e bolinha, pouquinho. Interessante. É o primeiro técnico da BCZ, foi o doutor Edvan Maciel. Que bom. E tá aí fazendo história e fazendo sucesso até hoje, né? Ele é o melhor inseminador que nós temos no Acre, vamos falar a verdade. É o Pelé, né? Ele é bom, ele é o da Pelé. IATF. Ele é o Pelé da IATF. Dá uma moral pro nosso podcast, porque agora nós fizemos, né? Nossa, Né? que legal. Tem que trazer, vamos trazer. Temos que trazer. E ele assiste e ele comenta lá no chat ao vivo. Ele tá sempre lá comentando. Um abraço, então. Um abraço, obrigado, doutor Edvan. Inclusive, ele é representante da CRV Lagoa, né? Um dos representantes. E tem uma bateria boa. Uma bateria, né? Um menu bacana de touros, né? E dentre outros colegas aí. Mas é o que eu falo, né? Se você for entrar nessa seara de discutir números, né? Direção de criação de A, de B, de C, você vai ficar louco. Né? Então é melhor o seguinte, entender o seguinte, que touro é o touro PO. Isso. Né? E é interessante, Marcelo, você falar isso, por quê? Porque assim, quando você traz a questão dos números, você fala muito de IATF. E a gente trabalha numa região principalmente, estamos atuando, eu e Antônio, numa região principalmente, que a IATF não está tão difundida ainda. A gente ainda está caminhando, engatinhando aí nessa tecnologia, né? Então, muito produtor não sabe como funciona. Eu atendo vários que não sabem, eu queria inseminar, mas como é que é? É só ir lá, prender a vaca e colocar o sêmen lá? Não, gente, não é assim. Então, assim, não sabe como funciona, ainda tem muita dúvida. E também acha que o boi de boiado, que o que é? Nada mais é do que aquele bezerro que despontou. Né? Nasceram os bezerros dele, o que despontou, ele falou, esse é bonito, esse vai virar touro, né? Acha que aquilo é bom, e não é. E muitas vezes ele compra do vizinho que insemina, porque fala assim, o do vizinho é filho do touro tal. Mas e a mãe? Quem que é a mãe desse bezerro, né? Então, tanto a genética daquele touro PO que foi utilizado para inseminar aquele animal, pode ser passada para os filhos como a genética da mãe que é desconhecida, né? Então, assim, realmente é muito válido touro PO, né? A gente procurar. Eu não tenho condições hoje, muito produtor não tem condições hoje de ir num leilão e comprar um touro PO, mas eu posso comprar o do vizinho que já usou, já passou 5 anos ali usando aquele touro e tem toda esse comércio, né, que a gente pode fazer em torno do touro PO. Você falou um negócio agora interessante. E a gente preconiza isso, a gente sempre fala nos currais, né? Com um negócio, daqui a pouco eu vou falar da Galileu. Por exemplo, você pega o bezerro. O bezerro, uma hora ele sai da fazenda, uma hora ele sai da propriedade. Não é? Ele vai sair ou na desmama, que normalmente é o que acontece, né? A força é da desmama, ou então ele vai para um invernice que vai recriar e vai entregar na indústria. Sim. Agora, o grande negócio do investimento no touro PO e na inseminação, aí você está falando do Juruá, né? E vocês vêm trabalhando essa ferramenta, né? Tecnologia. Essa tecnologia é uma ferramenta de melhoramento genético. E uma mudança de mentalidade também do produtor. E eficaz. Eficaz. Porque, assim,
às vezes as pessoas deixam de fazer por falta de conhecimento. Não é que a pessoa não queira e não tenha condição. Porque Exatamente. hoje o negócio mais barato e mais eficaz que existe é a prática da inseminação artificial. Obrigado. Então, assim, quem ainda não faz, gente, você não sabe o que você está perdendo, Exatamente. tá? Porque é muito barato, é muito no jeito, tá? É muito eficaz, né? E isso traz um melhoramento genético, assim, um ganho genético dentro de uma propriedade. Não importa se você tem 50 vacas, se você tem 100 vacas, se você tem 20 vacas, não importa a quantidade. O importante é você fazer IATF, né? Então, aqui na capital, você sabe que Rio Branco, a média de disseminação é uma das maiores do Brasil, proporcionalmente, né? Nós temos um índice altíssimo de disseminação. Se insemina muito aqui na capital, em Rio Branco, no Alto Acre, né? E a gente torce mesmo que realmente esse trabalho de vocês no Juruá, ele alcance cada vez mais o pequeno produtor, que isso é muito importante. Mas aí, agora voltando um pouquinho da fêmea, porque ela é que fica. Você já percebeu? Não, claro. O cara vende os machos, não, mas eu vou ficar as fêmeas porque eu tenho umas vacas velhas que eu tenho que descartar e eu quero fazer um plantel de melhoramento tal das minhas. Vai selecionando. Não é isso? Claro. Então, já pensou se você inseminar, né, e segurar as fêmeas de inseminação? O que isso vai projetar assim, um ganho genético muito interessante, sabe? Ao longo dos anos, 2, 3, 4 anos, né? Porque o macho sai. Isso aí, né, é indiscutível. E as pessoas têm essa mentalidade ainda muito de pensar só no macho, né? Só no macho, é o touro, né? E esquece que a fêmea é responsável por 50% da genética. Né? 50% é o touro, 50% é a vaca. Isso aí na genética animal é isso, né? 50-50. Certeza. Vamos falar de cruzamento industrial? Vamos lá. Sim. É um assunto interessante. Né? Vamos lá, vamos começar aqui. aqui. Já teve de tudo, né? Então. Teve ou não tem, Marcelinho? O Brasil inteiro, né? Não, mas aqui no Acre também. Vai entrando de tudo, aí vai passando por uma peneira, né, Marcelo? Vai passando, aí uns ficam, aí depois outros ficam capengando, depois a gente vê o que dá certo e o que não dá, a gente manda embora. Fala pra nós um pouquinho, qual é a tua opinião, o que tu acha que hoje dá certo? Tá, vamos sobre lá. o cruzamento industrial. Vamos lá. Eu, como nelorista, sou apaixonado pelo Nelore. Qualquer cruzamento precisa da vaca Nelore boa. Primeira coisa, às vezes a pessoa tem uma vaquinha ruim e ela vai, eu vou cruzar com raça fulana de tal, vai resolver. É o que nós acabamos de falar, 50% é a vaca. Então, primeiro você tem que ter uma vaca boa. Se você tem uma vaca boa, você tem que ter um touro Nelore bom. Então, já o cruzamento começa pela aquisição de um touro Nelore bom para te fazer umas matrizes boas para você poder fazer um cruzamento. Aí a gente vinha conversando também antes do podcast, depende do nível que você está, né? O nível de tecnologia da sua propriedade. Se você tem uma propriedade que os pastos não estão muito limpos, pasto rapado, cerca ruim, aguada ruim, é melhor você não inventar moda e fica no Nelore, que ele vai te dar resultado. Para você partir para um cruzamento, além de você ter a vaca boa, você tem que ter um rotacionado, você tem que ter aguadas boas, sanidade excelente, porque o gado de cruzamento ele dá muito carrapato, dá muita mosca. Uma cerca que comporte bem. A cerca tem que ser muito boa, senão não segura, eles gostam muito de vazar cerca, né? Então você já precisa de um nível de tecnologia maior, você precisa investir em suplementação, e hoje em dia, com essa dificuldade de preço da arroba, não está fácil de você mexer com cruzamento. Então, tipo assim, o arroz com feijão hoje, mais do que nunca, o básico bem feito está dando certo. Para você partir para o cruzamento, você tem que ter essas dificuldades que eu já falei, você tem que poder subir esses degraus, né? Então, se você me perguntar hoje, o que você prefere? Eu prefiro o Nelore 10 vezes. Marcelo, mas o cruzamento é bom? Não sou contra cruzamento. Uma coisa que eu acho, Karen, que é muito interessante, aonde você engorda 100 boi Nelore, você só engorda 70 boi de cruzamento. Exatamente. Então isso aí tem que entrar na conta. A pessoa fala assim, mas o cruzamento eu matei 6 meses antes com uma arroba a mais. Tudo bem, mas você engordou 30% a menos. Se você faz essa conta,
fica bem próximo do Nelore bom. É verdade. Espero que eu tenha ajudado. Não, claro, com certeza. Eu acho interessante também, você falou uma palavra importantíssima, né? Em tudo que é processo, mas é fazer a conta. Será que o produtor rural está só querendo engordar? Não porque eu tirei em menos tempo, né? Mas será que ele está colocando isso tudo no bico da caneta? Esse menos tempo, ele custou quanto no bolso do produtor rural? Será que compensou? Será que ele está fazendo só uma troca ou ele está tendo um prejuízo e ele ainda não contabilizou? Quantas arrobas a mais? Tipo assim, 70 boi de 20 arroba ou 100 boi de 18? O que dá mais? Exatamente. O produtor rural não faz conta, Marcelo, isso é verdade? Não, o que acontece? Tudo que o Marcelinho falou, tá tudo certo. É a exigência para você praticar o cruzamento industrial, seja ela, por exemplo, o Angus, você pega o Aberdeen, né? E você coloca numa vaca Nelore. Me parece que é o melhor cruzamento para o Acre, né? É o que tem dado mais certo, né? O Aberdeen Angus, uma vaca Nelore. A turma faz o Senepol também, vem dando certo o Senepol numa vaca Nelore, né? Inclusive, Marcelo, só o Cindy vem se inserindo agora. Com certeza. Aliás, se eu tivesse até que escolher um cruzamento, talvez o Cindy na vaca Nelore, pela rusticidade entre as duas raças, e inclusive no quesito que o Marcelinho falou, carrapato e mosca, né, doutora? Então eu creio que o Cindy com o Nelore vem numa crescente aqui, e tem dado muito legal, muito bom no Acre. Mas a tecnificação que o produtor tem que ter da porteira para dentro é outra, né? Não é fácil você ter cercas limpas e eletrificadas, né? Instalação de coxo muito bem localizados, com espaçamento, conforme a literatura ensina, boas águas. O cruzamento industrial, seja ele dessas raças que eu te falei, né, que é as mais praticadas no Acre, que é o Angus, o Senepol e o Cindy. E agora o Cindy? O Cindy não é fácil. Tá? Não é fácil. Exige muito do produtor, o manejo é diferente. Então, eu ainda acho o seguinte, eu acompanho o relator, eu prefiro o Nelore bom com o Nelore bom que vai dar bom, sabe? É o básico bem feito, né? E admiro, a gente conhece inclusive algumas propriedades aqui no Acre, que os caras fazem o cruzamento já com muitos anos, com maestria e com muito profissionalismo, Antônio. Porque só funciona cruzamento se você tocar de forma profissional. Você tem que estar muito preparado para isso, sabe? É isso o cruzamento, né? O meu cruzamento é o Nelore com o Nelore. Tem dado certo. Fala aí, doutora. Eu sempre falo assim, a questão é como você comprar uma Ferrari e você colocar numa estrada de chão. Não, né, não vai dar. Não tem roda para isso, não tem roda para isso, não tem pneu para isso. E assim, se você compra uma caminhonete que mais velhinha e bota na estrada de chão, vai dar muito melhor. Você quer ver uma coisa interessante? Você falou isso aí. Aí vem a parte financeira do negócio. Claro. Que é o principal, né? Custo porque de arroba. Normalmente, quando o cara fala assim, vou fazer um cruzamento, é porque a minha desmame vai valorizar um pouco mais o macho, a fêmea eu vou agregar um valorzinho maior, tal, vou vender um pouquinho. Não é o que acontece mais hoje no Acre. Não. O cenário é totalmente diferente. Hoje, por exemplo, paga-se no quilo de um cruzamento de Aberdeen, ou Senepol, ou até mesmo o Cindy, o mesmo valor do Nelore. Mesmo valor. Tanto no macho como na fêmea. Não tem mais diferença, Antônio. Entendeu? Ou seja, a motivação inicial que trouxe, né, o cruzamento é o que a Karen falava. Sabe qual foi a não melhor, tem mais. Sabe Não qual tem foi a melhor coisa do cruzamento? Fez o Nelorista produzir o Nelore melhor. Isso. Fez ele correr atrás. Porque Isso. o que acontece? Existe quando se encontra, por exemplo, um lote de cruzamento, então existe assim uma procura maior, né? Mais investidores naquele lote, digamos assim. Não seria esse termo? Como que seria? Como tem pouco, né? É pouco animais de cruzamento, então acaba que termina que existe mais investidores interessados naquele negócio, mas que não implica dizer que eles vão pagar mais. Não é isso.
de forma nenhuma. Ao contrário, a experiência que nós temos é o seguinte, que o preço hoje de um cruzamento é o mesmo preço de um Nelore bom. Olha que interessante, Sabe? informação Então, quer dizer, boa essa. Não sei até que ponto Compensa. compensa fazer um investimento, né? E sem contar assim, né? Que normalmente o correto, se for na desmama, é vender macho e fêmea, né? Porque se ele tocar essa fêmea de cruzamento para frente, aí ele vai ter que encontrar uma outra raça para fazer o tricross. Aí a coisa começa a complicar mais ainda e fica mais difícil. Só aproveitar o gancho aqui, para não esquecer, um dos motivos que eu acho que o cruzamento hoje não é tão mais valorizado igual já foi, Sim. é que lá na ponta, quem vai confinar esse animal, que tem um custo muito alto, ele começou a ver que o Nelore bom ganha quase igual um Aberdeen Angus, por exemplo, o F1. só que com uma conversão muito melhor. Então ele come menos e ganha parecido. Aí na conta final, o Nelore tá batendo, o Nelore bom tá batendo no cruzamento. É isso mesmo. E assim, é interessante vocês trazerem isso, porque Rio Branco, eu assim, tô muito feliz, porque Rio Branco hoje já vende muito bezerro no peso. Né, no quilo. Isso, assim, Você sabe que era o único estado. Isso é um sonho, né? É um sonho, É um né? sonho, gente. Isso é Você utopia. sabe que o Acre é um dos poucos estados do Brasil que ainda vendia bezerro na perna, no olho, né? E vem mudando, né? A gente vem numa mudança assim, ó. Assim, e tá até acelerada. Sério, Tá acelerada. sério, Tá acelerada. exatamente. Isso é muito bom, porque isso acaba fazendo uma negociação, é o que eu sempre falo, gente, é o justo. É o justo. Se o cara produzir um bezerro pesado, ele tem que vender mais caro do que o cara que não tá ligando pro bezerro dele, do cara que não faz melhoramento genético e tudo mais. Então, assim, eu acho assim que isso é utopia pra gente, né? Hoje, Rio Branco preconiza vender bezerro na balança. E fica uma relação comercial, ela fica honesta. Justa. Ela fica uma coisa assim, fica justo para as partes. Para os dois lados. Claro. Pronto, tá resolvido. E normalmente a baliza que usa para o peso vivo, do peso quilo, né, é a arroba do boi. É a arroba do boi. Tem coisa melhor do que você vender um bezerro de 207 arroba numa arroba de um boi gordo? Já pensou? Eu não vejo negócio Isso é uma melhor do que motivação, né, para o melhoramento, Né? inclusive do bezerro, o trato, inclusive aquele que quiser investir um pouco mais para vender um bezerro mais pesado. Fica a dica para nós lá do Juruá, né? Porque Isso nós que eu ainda ia é um falar. sonho. Isso que eu ia falar, porque assim, quando eles falaram que aqui já está sendo comercializado bezerro de cruzamento, né, o F1, o mesmo preço do Nelore bom, isso pra gente lá não é uma realidade ainda. Então lá ainda é valorizado mais o bezerro de cruzamento, né, ainda que nós não tenhamos estrutura ainda para terminar esse bezerro de cruzamento, né? Porque lá a gente tem problemas seríssimos de logística, todos sabemos. E esse grão que chega lá, ele chega muito caro. É inviável hoje. Esse produto ração, né? Vamos falar assim, o produto de suplementação, primeiro que nós não temos lá para preparar, né? E aí a gente tem que comprar o produto pronto. O produto pronto chega caríssimo. E quando a gente fala em diferença de um Nelore bom e um cruzamento, a gente fala em conversão alimentar, a gente sabe que o cruzamento ele vai demorar muito mais para colocar gordura subcutânea, né? Cobertura, né? E a gente precisa hoje de um animal com cobertura. E aí o Nelore é profissional em colocar cobertura, mesmo dentro de uma nutrição não tão enriquecida como é que o cruzamento exige. O Nelore é tão bom que todas as outras raças precisam do Nelore para o cruzamento. Sim. Você vê, Isso é fantástico. o Brasil tem mais Nelore do que gente, né? Pessoas. Sim. 200, sabia disso? rebanho. 230 milhões De cabeça. de cabeça. E é barato produzir, né? 80% Porque desse Nelore. eu 80% é Nelore. Eu acredito que é Deus, é ver Deus em tudo. Eu sempre digo, o agro para mim me fascina demais, porque eu vejo Deus no agro em todos os lugares. Tu pega um animal, vai comer capim, que não serve nem para fazer chá, Marcelo. E vai transformar em proteína, uma das melhores. Tu já pensou? Isso é ver Deus nas coisas, né, de uma forma muito potente, né?
Mas é isso. Agora a gente precisa faturar, Karen, querida. Precisamos. Gente, dizer que o nosso podcast tem um intuito, né, grande de levar a informação, esse papo gostoso que nós estamos levando aqui com esses dois amigos, grandes nomes da pecuária, levando informação para você. Então, quero pedir para você que está nos assistindo, compartilhe esse link com os amigos, nos grupos da família, nos ajude a divulgar esse podcast e também valorize o nosso patrocinador que está com nós, que é parceiro, que ajuda a gente a vir aqui para Rio Branco, a estar nesse estúdio, a dar o melhor para vocês. Então, vamos faturar, querida Karen Lacote. Vamos, gente, compartilha nos grupos de pecuária também, tá? Gente, agradecer nossos patrocinadores, são eles que viabilizam esse projeto, né? E roda aí a vinheta dos nossos patrocinadores. Podcast Na Roça com Elas. Apoio Sindicato Rural, FAEAC, CNA, Senar e Toyota. Patrocínio House CZS Imóveis, Coxos Venturim, de Grãos, Agrovariante, Paraná Express, Frigoríficos São Sebastião, Yamaha Moto Center, Raça Forte, Honda Juruá Moto Center, Agro Juruá, Diário do Acre, Celeiro 163, Lacote Assessoria Agropecuária e Fazenda Brasil. Venha fazer parte do podcast do Produtor Rural, Na Roça com Elas. Voltamos, então, obrigada, que Deus abençoe a todos. Então, vamos aqui, Marcelinho, então, falando um pouco mais aí sobre Nelore, que você tem a acrescentar sobre esse bezerro pesado. Então, Antônio, uma coisa interessante que acabei lembrando agora, nós temos alguns clientes na Galileu, que a gente já vai falar sobre ela daqui a pouquinho, que nos pedem sempre, gente, eu estou precisando de comprar uma carreta de bezerro, 2 carretas de bezerro. Marcelo, mas eu só compro bezerro de 200 quilos para cima. Então, gente, usa touro PO. O touro PO, com a vaca boa, ele vai te dar esse bezerro. Esse boi de boiada que o criador compra baratinho achando que vai resolver, nunca vai dar esse bezerro de 200 quilos. Então, fica a dica aí para o produtor. Muito bom. Vocês já fizeram a conta de um touro PO? Olha como que é barato. Você quer ver uma coisa? A baliza do Acre hoje, pro preço de um touro PO, sempre foi a faixa de 8 a 10 bezerros. Vamos falar em 10 bezerros, tá? Que é o máximo. 10 bezerros hoje, no Acre hoje, 10 bezerros bons de R$ 1.300 a 13 mil, certo? Um touro PO, ele tem a obrigação de deixar no primeiro ano 25 bezerros. Vamos pensar que ele deixou 15 machos e 10 fêmeas, mais ou menos a proporção, né? Ou 12, 13, pronto. 12, meio 13, a meio. Meio a meio. 12 machos e 13 fêmeas. Se o criador vender só os machos, já pagou o touro e sobrou dinheiro, só que ele está com as fêmeas. Tá vendo tanto que touro? Essa conta que eu faço. Se ele vender só a desmama de machos, então você pega 12 vezes 1.300, já pagou o touro. Pagou. Já pagou o touro e sobrou R$ 2.600, que é o preço de 2 bezerros. Só que é o seguinte, ele ficou com 13 fêmeas. Entendeu? Boas fêmeas. De Boas R$ 1.000, 13 fêmeas de 1.000 hoje, né? 13 fêmeas de R$ 1.000, que valem 13 mil. Que já pagou o touro de novo. Já Pagou o pagou touro de 2 novo. vezes, Antônia. Então, as pessoas Uma rentabilidade 100%. não faz a conta, é só você fazer conta. O negócio mais barato que existe hoje é a aquisição de um touro PO de procedência. Pode fazer conta. Marcelo, E da tu, IATF Então, eu não também. entendo. Lógico, Da IATF. com a IATF melhora muito Muito. essa conta aí. é verdade. Então eu não entendo por que razão que alguns insistem ainda em comprar ponta de boiada, como você falou, boi de boiada. Tira aquele ali que foi o melhor que nasceu, ele é bonito, ele dá para touro. Aquele dá para touro. Ele dá para touro, aí o cara já vai, sabe, ele fica ali, o bezerro nasce, ele desmama, vira garrote na cabeça do camarada, ele vai ser touro. Não é assim. Ô Marcelo, mas tu não acha que também é uma mudança de mentalidade? A gente precisa bater mais nessa tecla, entendeu? Porque o que acontece? Eu falo do meu povo lá do Juruá.
né, que a gente visita, né, e vai, e a gente está vendo que, inclusive, muitos não estão conseguindo pagar a conta no banco, né, principalmente depois eu quero que você fale um pouco desse ciclo, desse tempo que a gente vive meio nebuloso. Esse momento, né, que a gente sabe que vai virar. A gente estava falando, a gente está torcendo para esse ciclo virar, né, o bezerro valorizar, mas assim, voltando, você não acha que é uma questão de mentalidade? É por isso que um dos objetivos do podcast é levar a formação, entendeu? Que é a informação, né? A formação no sentido que eu falo da capacitação para o produtor rural. Porque muitas vezes ele tem a ilusão de que ele não consegue comprar o touro e que não vale a pena comprar o touro. É por isso que eu acho muito importante o que você acabou de falar. Mas sabe o que é, o Karen e Antônia e Marcelinho? Hoje, é uma coisa assim, infelizmente, tá? Mas a grande maioria dos criadores, a turma que faz o touro, está mais preocupada em discutir linhagem A, B, C, números, tem avaliação, não tem avaliação, do que preconizar para o pequeno produtor que o mais importante é um touro PO. Certeza. Então a turma fica, não, porque eu uso linhagem Lengruber, eu uso linhagem Arroio Sexto, eu só uso Naviraí, não, porque eu só uso Fazenda Camparino. Gente, vamos parar com os treinos. Então é uma disputa de ego. Aí vira, entendeu? Vira ali uma meia dúzia que fica discutindo isso, e a verdade é essa, porque não, os números são importantes se for que a alta preconiza, não, só é importante se for da CRV, só importa, não, só o que funciona é Embrapa, não sei o que, é SEIP. Gente, o mais importante é o touro PO. E quem chancela isso chama-se ABCZ, né? Que é a maior do mundo. A ABCZ tem 80 anos, cara, né? Então, assim, isso é o mais importante. Para mim, isso é o mais importante. Eu não perco tempo com essas coisas. Uhum. Eu acho o seguinte, o que eu indico... Às vezes os caras, eu comprei o touro do fulano de tal. Aí eu pergunto para ele, mas é PO? Você recebeu você tem aquele documento da PCZ que é PO? Não Marcelo, é PO. Parabéns. Pronto, ponto final, vida que segue. Aquele animal vai ajudar aquele criador a melhorar, fazer o melhoramento genético dentro da propriedade dele. Não importa se é pequeno, se é médio, se é grande. Tem que ser sempre touro PO. Excelente. E aí, trazendo isso aí, que você tudo isso que você está falando que é de extrema importância, e já juntando com o que a Antônia falou, a gente tem a questão do produtor lá do Juruá, vamos voltar lá no Juruá. Lá no Juruá, qual que eu vejo que é a dificuldade lá? Além do produtor não ter esse conhecimento, muitas vezes ele não sabe disso. Né? Muitos produtores não sabem, infelizmente, disso. E hoje ele sabe disso. E qual que é a pergunta que o produtor está fazendo lá agora, assistindo o programa? Como eu faço para adquirir um touro PO? Porque aqui no Juruá, eu conheço, acho que um neilorista lá. Né? Uma pessoa que produz touro em PO, que eu acredito que é o Nascimento. Uhum. Né? Nem eu conheço ainda. Mas como que eu faço? E aí, trazendo essa questão também, eu queria conversar com vocês e entender como que surgiu a Galileu Leilões, que hoje a gente tem leilões, né? Nós temos leilões de gado comercial, de gado PO, e esse produtor pode entrar em contato com a Galileu Leilões e saber, gente, quando que é o próximo leilão? Como que eu faço para adquirir? É muito difícil? Precisa de cadastro? O que precisa? Como que surgiu? Você sabe que você falou um negócio agora, e eu lembrei do seguinte, quase todos os leilões, gente, praticamente todos os leilões de animais puros, e aí eu falo de touros, PO, tem uma coisa chamada frete free. Uhum. Olha que legal. Ô Antônia, só basta o cara abrir um aplicativo isso aí eu não sabia. Para televisão. Olha aí. Hoje o que mais tem na propriedade é uma coisa chamada parabólica, né? Antena parabólica. Sim, né? Canal do Boi. O cara assiste o Canal do Boi. Demais. O Canal Rural. Ele assiste leilões no YouTube, porque ele tem lá uma Starlink, né? Hoje quase todas as propriedades têm uma internet, um Wi-Fi bacana. E você compra um touro hoje em 30 parcelas e ainda com frete free, não tem negócio melhor. Você não sabe o tanto de touros que tem ido para Sena, para Manuel Urbano, para Feijó, para Tarauacá, para Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Olha aí. Eu e o Marcelinho, nós já perdemos as contas. Agora, no mês de janeiro, foi um truque de touros PO para lá.
que uma pessoa investiu, comprou no leilão, para pagar em 30 parcelas e os touros entregues lá, frete free. Aí você fala, Marcelo, mas isso não vai ficar caro? Não, não vai ficar caro, porque é justo. O cara está assistindo um leilão, ele vai comprar um touro lá de R$400, R$500 de parcela, para pagar em 30 parcelas e receber em casa. Olha Então aí. esse negócio ficou muito bom para quem realmente quer investir no touro PO, né, Marcelo? E no caso, Karen, de Cruzeiro do Sul, às vezes o cara fala assim, mas eu não posso comprar 5 touros, só posso comprar um. Pô, mas aí teu vizinho compra mais um, outro vizinho mais um, fez uma carguinha lá de 4 ou 5, o cara já recebe lá. Então, hoje em dia isso aí ajuda muito. A gente entra com a associação, né? A importância da Exato. junção dos produtores Associativismo. em prol, né? Do associativismo, em prol da Exato. mesma... E Mesmo E objetivo. hoje em dia, como a gente vem comentando, todas as propriedades rurais, a maioria delas tem internet rural, né? Sim. Então, que nem a gente comentou, às vezes o cara não tem uma televisão, ele não assiste a televisão, mas ele está no celular assistindo um leilão no YouTube. Esse modelo mudou, né? Mudou completamente. Depois daquele período, com aquele período do Covid, né? Então as coisas Sim, mudaram. mudou. Né? Todos esses processos, esses eventos de touros e tudo, passou muito para o virtual, né? Hoje, É dificilmente verdade. você vê alguma coisa presencial. É tudo virtual. E o virtual, todo mundo hoje tem um celular, né? Que pode assistir, você entra lá no YouTube, digita lá o nome. Qualquer leiloeira que você quiser, tem lá. Vocês começaram antes do Covid, já que tu tocou nesse assunto, né? Aí a gente quer saber como começou. Como é que juntaram, como foi essa sociedade. Não, vamos fazer um leilão, vai ser ao vivo, aqui presencial, e metade, sei lá, uma parte vai ser online, e depois veio a Covid. A gente quer saber, entender um pouco aí como é que foi essa história. Marcelinho, essa história é interessante. Essa história é interessante. Ela é boa de falar. Eu vou contar um pedaço, se eu esquecer alguma coisa, o Marcelo completa. Oh, show. Tá, vamos lá. Nós fizemos 18 ou 19 anos, leilão com outras leiloeiras locais que já tinham aqui. E uma coisa que sempre me incomodou você pega desde o dia que o bezerro nasce, você trata ele com carinho e desmama bem e procura dar o maior conforto possível para ele. Aí no dia do leilão a gente colocava ele dentro de um caminhão, vinha para o Tatersal. O Tatersal tinha uma série de problemas de piso, machucava muito o animal. Estrutura, né? O manejo também não era muito adequado. E muitas vezes o criador comprava um touro nosso que nós ficamos 2 anos tratando bem. E aí no outro dia, quando o cara ia receber na fazenda dele, estava com o chifre quebrado, estava com a unha sangrando, estava com a canela toda machucada. Isso aí sempre me incomodou. E aí, conversando com o Marcelo falou, rapaz, a gente podia um dia montar uma leiloeira. E a gente falava em tom de brincadeira, né? Mas acabou que essa brincadeira foi ficando séria e nós montamos um tatersal lá na Recreio, dentro da fazenda, justamente para poder dar conforto para os animais e conforto para os criadores. E aí, Antônio, uma coisa interessante, os leilões lá, o animal saía do pasto, vinha para o redondel, era leiloado e ele voltava para o pasto. Então, por exemplo, você comprou lá 5 touros. Ah, perfeito, teu animal voltou para o pasto, você quer carregar semana que vem, daqui 10 dias. Perfeito, teu animal está comendo capim, está bebendo água. Do mesmo jeito que você viu ele no leilão, você vai receber ele em casa. Então, acabou que, né, Marcelo, a gente fez isso aí e também a gente procurou sempre dar muito conforto para os criadores, para os compradores. E nós montamos a leiloeira pensando muito nisso. Fizemos pouquíssimos leilões presenciais, porque logo veio a Covid. Nós montamos em setembro de 2019. Nosso primeiro leilão, Karen, foi lá em Nova Mamoré. Eu lembro desse leilão. E aí nós fizemos setembro, um leilão de touro lá, fizemos em outubro, novembro e dezembro 3 leilões de gado comercial aqui. Aí virou o ano, fizemos mais 1 ou 2, em março já teve a Covid. Aí nós tivemos que migrar. A gente estava recém-nascido no presencial, tivemos que abortar, tivemos que nascer de novo no virtual, e agora já vamos completar 5 anos já nessa estrada. Essas necessidades do mercado que eu sugiro, né, que surgiram na época, e uma das coisas que incomodava muito a gente era isso, realmente. Porque não é fácil você desmamar um bezerro e levar ele até virar um touro de 28, 30 meses, né? E você trazer para apreciação
das pessoas, né? Porque aí chega aquele momento assim, agora vamos ver, né? Agora quem vai avaliar é os criadores, é os investidores, né? E nós tínhamos muito problema, realmente. Você sabe que, inclusive, um dos manejos que a gente faz até hoje na fazenda é a questão do casqueamento, né? Quer dizer, tem um profissional que até hoje vai na fazenda com um tronco móvel para casquear, para colocar dentro do tronco, tombar ele, virar ele de ladinho, sabe? Com bem todo direitinho, conforto. com todo conforto, para fazer as unhas dele. Corrigir a prumo. Corrigir aprumos, né? É um manicure, né? De bovinos. Um abraço para o Marcelo Casqueador. Então a Já ia gente. falar, Marcelo. Marcelo, gente boa. Então ele que cuida dessa parte de podologia para nós, os animais. Então, aí, puxa vida, aí chegavam os animais lá no tateçal, como o Marcelo falou, aí machucava, casco, tudo, e aí ficava no outro dia, ia entregar esses touros para o investidor, aí sempre tinha um problema, o outro se incomodou muito, né? Então foi uma forma, surgiu assim, rapaz, a gente tem que pensar numa forma da gente tentar evitar essas coisas. Como que a gente faz? Rapaz, fazer um tateçal aqui na Recreio. Pai, Marcelinho, vai dar certo. Vai dar certo. Então tá legal, agora vamos fazer esse tateçal e o leilão da marca C já passa a ser no tateçal dentro da fazenda. Cara, foi muito top. Porque sai do campo, entrou no curral, aí só deu uma rodadinha lá na pista, vendeu, bateu o martelo, já ia pro campo. Então assim, não tinha nada. E aí ficava no conforto, num ambiente que já estava desde sempre. E aí na entrega a gente ia entregando, né, conforme a rota viária, né? Então as pessoas gostaram muito porque recebiam o animal como ele via lá, né? Isso é importante. Né, tranquilo, sem nenhum maltrato, nada, sem nenhum hematoma, isso é importante. Isso eu posso falar com propriedade, né, de causa mesmo, que foi assim que nós nos conhecemos, por uma indicação. Ô, carga que eu me preocupei, ó, aquelas vizinhas. Não, o Felipe, né, que é o nosso amigo, Felipe Magalhães, né, seu amigo pra caramba, e Felipe a gente até tem um grupo de WhatsApp, que tá eu, ele e o Marcelinho aqui, a gente é como irmão mesmo, sabe? Um abraço pro Felipe. É um cara formidável, que nós gostamos mesmo assim, de coração, o Felipe Magalhães, é um cara 10. E falou que tinha que mandar as bezerras para Antônio, esse rapaz, Felipe. Cruzeiro da Sul. Foi, mas deu certo, né? Deu muito certo. E é isso que eu ia falar do comprometimento de vocês, né? Quero de verdade deixar isso registrado como forma de gratidão. Eu dizia assim que era uma expectativa tão grande, porque pequeno produtor rural, né? Eu sempre gosto, nós somos todos produtores rurais, pequenos, médio, grande, mas nós estamos no mesmo balaio. Então o que acontece? Com as preocupações normais de pequena produtora, né? Me preocupava demasiadamente com tudo. Então, meu Deus, como que vai se dar? Então o Marcelo, de forma muito generosa, com todas as preocupações dele, resolveu tudo para mim, resolveu tudo, e chegou no dia, e o pagamento, e deu uma enrolada, vou me expor aqui, porque o cara que estava para me pagar não me pagou, e o Marcelo, sem me conhecer, disse assim, Antônia, relaxa, vai dar tudo certo, e realmente, recebe o gado, solta o gado, deixa beber beber água, então ele estava muito preocupado com o gado, né, com o bem-estar, Exatamente. Então, assim, todo esse cuidado, eu faço questão de deixar registrado, porque a gente não encontra. E nós lá no Juruá, isso é muito importante para você que é do Juruá, que está ouvindo, que quer também uma bezerrada diferenciada, né? Esse gado comercial é muito bom para a gente que está começando, pegar esse gado de boa procedência, de pessoas de responsabilidade como vocês, porque isso fez uma diferença para mim. Eu lembro que no dia eu estava esperando o caminhoneiro lá, e eu lá filmando e tudo animada com as bichinhas. Quando eu vi, a minha preocupação era o quê? Vai vir batida, eu vou perder no mínimo umas 3, aí eu já vou me preparando psicologicamente. Não perdi nada, o cuidado de vocês foi assim excepcional e um diferencial para minha satisfação. Muito obrigada. Você sabe, Antônia, que uma coisa sincera que nós vamos falar aqui, o Marcelinho, a gente, toda vez que tem uma carga, assim, uma certa distância, e vai para Cruzeiro do Sul, às vezes para Feijó, indo bastante, Tarauacá, Mâncio Lima, que é depois, tá acima de Cruzeiro, não é isso? Após. Mâncio Lima é uma potência. A gente não dorme. A gente monitora a carreta,
Tá onde? Não, já estou em Tarauacá. Não, cheguei em Cruzeiro, a gente não dorme. E a gente procura sempre mandar animais excepcionais. Bons animais, porque a gente sabe que vai aguentar a viagem, não vai dar problema, nenhum animal vai vir a óbito no meio do caminho, sabe? E porque tem essa distância, quer queira ou não, o animal sente, claro, né? Sim, com normal, certeza. Né? Você, né, natural. O que 550, se nós sentimos, imagina eles. É 780 quilômetros. Daqui para Cruzeiro, 620. Não, 620, perdão, 620. Até Cruzeiro 620. Então existe o estresse natural, né, do animal quando... Primeiro que animal nem gosta de ir no curral, né? Nenhum animal gosta de ir no curral. Não, aí do curral ainda ir para dentro de uma carreta e viajar. Então, assim, é natural. Então, a gente procura sempre, assim, quando tem investidores de regiões assim, um pouco mais distantes, a gente procura caprichar bem na carga, nos animais, para que a pessoa fique satisfeita. Porque o bom negócio é aquele, assim, que as partes fiquem satisfeitas, né? Perfeito. Vender por vender não faz sentido, não é o nosso foco. Nós queremos, sim, atender as pessoas, mas que elas fiquem contentes, satisfeitas com o que recebem. Né? Porque aí o negócio tem vida longa, né? Até porque... desculpa, Antônio. Não, pode falar. Até porque antes de sermos leiloeiros, de termos leiloeira, nós já éramos criadores, né? Então a gente conhece os dois lados da moeda. Então, isso faz uma diferença. A gente procura cuidar bem, entregar um animal bom, porque a gente já teve do outro lado. Sim. Falar entregar bem, amanhã 8 horas eu tenho que ter ele nas 4 bocas, tem uma carreta que vai embarcar sem Aberdim para Rondônia. Aí já combinei com o carreteiro, 8 horas eu estou no curral para carregar o gado. Eita, coisa boa. Isso é uma coisa que nós fazemos. Nós fazemos com prazer, fazemos com coração e entendemos que é importante que se faça isso. Né? Não é só vender aqui no estúdio e depois você... Não, a Antônia vê lá, o Chico, o Manuel, não sei, vê lá o carregamento. Não é assim. Nós não praticamos isso, porque, como o Marcelinho falou, antes da leiloeira, nós já éramos criadores. Nós sabemos da importância, né, que isso faz para quem vai receber o gado. Sabe? Conferir os animais no embarque. Né? Se tiver algum animal que deu problema, não carregar aquele animal, porque não vai consertar no caminho. Ao contrário, ele vai chegar pior no destino. É diferente. Né? Acontece às vezes, Antônia, da pessoa comprar um lote de 80 bezerros e só 78. Foi só 78. 2 deu problema no embarque, eu não mandei para você. Você vai pagar só 78. Esses 2 que deu problema vai ficar na origem. Isso é uma marca nossa. A gente não manda. A gente não faz isso. Porque ele não conserta no caminho. Ao contrário, vai piorar lá no destino. Ele vai piorar e provavelmente ele vai chegar... Como que é o lema, Marcelo, da Galileu? Credibilidade, confiança e respeito, né? Olha que legal. Aliás, credibilidade, compromisso e respeito. Credibilidade você conquista, né? Que maravilha. Compromisso é o dia a dia. É a dedicação, né? né? E respeito não é por nós mesmos, é por vocês. Não. Por você que comprou aquelas bezerras e outros que nos acompanham, né? É você entregar o que você gostaria de receber, perfeito. né? Muito bom, gente. E assim, falando um pouquinho mais da Galileu Leilões, né? Para quem tem curiosidade, qual que é o link da Galileu? Como que as pessoas encontram a Galileu Leilões? Eu sempre costumo dizer, é a tradicional, Sexta né? do boi. Toda sexta-feira, igual relincho de jumento. 18h30. Aliás, eu sou chato com esse negócio, né, Marcelo? 18 horas e 30 minutos em ponto, toda sexta-feira. É só entrar lá no YouTube, digitar lá Galileu Leilões, já vai aparecer lá. Mas a gente vai mandar o link agora. Claro. O povo aí vai entrar no nosso grupo e a gente vai mandar. Tem uma participação legal de Cruzeiro. Não. No chat ao vivo, né? O Barbari, né? O Tarcísio. Não, deixa eu falar. Deixa eu. Não, um grande abraço, presidente, né? Que por conta dele nós estamos aqui. Ele realmente acredita muito nesse projeto. Graças a Deus. Um abraço para ele, para toda a diretoria. Senão nós não tínhamos levado esse podcast para frente. Mas eu quero revelar uma coisa. Quando foi lá da compra, né, das bezerras, das desmamas, quando a gente estava lá, aí eu lembro que o amigo dizia assim, mandava para mim o link, dizia assim, Antônia, fala lá no chat que ele vai dizer o nome da fazenda no microfone. Eu digo, não acredito que vai ter essa interação. Então, para vocês entenderem, eu acho que é um feedback importante, para vocês entenderem o quanto isso é importante para nós, que está lá na ponta. Então, quando disseram, Fazenda São Miguel, foi um pulo em casa com a menina
combinado. Então, assim, para dizer pro povo que está assistindo e que, assim, é divertido, porque, assim, eu falo, porque não é uma realidade normal para mim, entendeu? Que estava lá na ponta, sem conhecer vocês, sem entender. Então, assim, assistir um leilão dessa forma, assim, tão motivadora, dá uma adrenalina, né? Dá uma adrenalina, Nossa, vamos. Era muito novo para mim. E para mim fez uma diferença. Desse grupo, olha, toda sexta-feira, pode olhar, vocês fazem parte desse grupo? Sim, eu tô lá. Sim. Ô, Karen, toda sexta-feira eu compartilho o link, independente, eu até conheço poucas pessoas do grupo, independente, eu faço questão de compartilhar, porque queira ou não, o leilão assim, é uma coisa interessante, porque você tem os telespectadores que estão assistindo, todos estão assistindo, lógico, alguns fazem investimentos, outros procuram saber o que está rolando Isso, no mercado, o preço. né? Uhum. Outros procuram saber quem está vendendo, quem está comprando, mas isso é bacana, porque hoje, a melhor baliza hoje de mercado são os leilões do Acre. Os leilões do Acre, né? Todos eles, eles balizam os preços dos animais, tanto de bezerro, como de bezerras, como de novilhas, como de vacas, moídas, de garrotes, né? Enfim, e isso que é legal, porque você tem um rumo das coisas, né? O que está acontecendo na capital, né? Sim. Né? Eu faço muito isso. Eu falo muito para os produtores. Eu falo, gente, vocês têm que assistir leilão, que é lá que vocês vão entender como é que está o preço. É o preço real de mercado. As leiloeiras praticam preços reais. Isso que é importante. E é uma baliza para o Acre todo. Sim, sim. É um rumo das coisas que está praticando, né? Muito bem. E assim, gente, outra coisa que eu queria perguntar para vocês, aproveitando aí essa deixa de mercado, de baliza de preço, o que vocês esperam de agora para frente, já que esse mercado dos leilões mudou bastante, né? Veio mais para o virtual. O que vocês esperam do futuro desse mercado de leilões? O que vocês acham que pode voltar mais para o presencial? Vocês gostariam que voltasse mais presencial? Aquele corpo a corpo, o cara tá ali, você recebe, cumprimenta, né? Aquela gritaria ali, que é uma emoção boa, uma adrenalina. Né? É gostoso. Ou vocês acham que vai mais para ficar nesse online mesmo? Ô, Karen, eu acho que vai ficar mais no online por vários motivos. Primeiro, para o vendedor do gado, o conforto dele é muito grande. A gente vai na propriedade dele, a gente aparta o gado, fazemos os lotes, filmamos o gado, conversamos sobre peso, sobre preço, sobre quantidade, idade, uma série de coisas que é para a gente trazer para o leilão tudo mastigado, o mais real possível. Eu tô lá como sendo o olho do comprador. Isso, então sim. eu tenho que passar para o futuro comprador o mais real possível. Uma filmagem de qualidade. Uma filmagem de qualidade. O rapaz que está vendendo, para ele é muito cômodo, porque o gado volta para o pasto, ele não precisa pagar um frete para vir para a cidade, para vir para o Tatersal. Se vender, se der negócio, dali 2, 3, 4 dias é feito o pagamento e o carregamento. E para o comprador, ele pode estar na casa dele, ele pode estar na fazenda, ele pode estar na praia, ele pode estar na Europa, em qualquer lugar. Ele compra sem precisar estar sujando a botina e andando em ramal. Esse trabalho é nosso, né, Marcelo? De sujar a botina. Então, por esse motivo, eu acredito que o virtual vai ser o carro-chefe, sempre. Agora, claro que um leilão presencial tem todo um apelo, tem toda uma emoção, é gostoso, todo mundo gosta, né? Reúne a turma, né? Forma de Sim. reunir a moçada toda. Sim. Então eu acredito que o presencial vai continuar, mas principalmente para festas, tipo Expo Acre, tipo um leilão de tradição, igual nós fizemos Perdão. 20 leilões da marca C. Agora com o Mega Fêmeas, vai ser virtual ainda, mas futuramente a gente pensa em fazer pelo menos um híbrido. Então vão ser trabalhadas essas duas formas de leilão. É isso que eu ia perguntar, até desculpa, te interrompi. Se vocês hoje trabalham nessa forma presencial. Também, né? Sim, também. E tem essas datas, são mais as feiras, as festas. Então, inclusive nós temos uma agenda para a Expo Acre, né? De leilões virtual e presencial. Né? Ah, é? Porque tem tipo de leilão, por exemplo, o Nelore Star.
né? Ele está voltando agora para a 11ª edição. São animais de cocheira, aqueles animais que levam para a feira. Então são animais mansos, de Mais de cocheira, pista, tal. né? Você consegue fazer eles 100% presencial. Ah, entendi. Tá? O leilão da tropa, leilão de tropa, por exemplo, o leilão da tropa do Valmir, né? Tropeiros do Norte, são animais que estarão presencial também, né? Mulas. Marcelo. Inclusive é uma novidade, né? O Valmir é o primeiro leilão dele, né? É uma novidade. Novidade. Leilão de tropa e a tropa dele é show. Que massa. O leilão do Cindy, por exemplo, vai ter o Entendi. leilão do Cindy, vai ter alguns exemplares também de forma presencial. Então, assim, e a gente gosta, né? No ano passado teve um leilão presencial, leilão de Manga Larga, foi presencial, né? Isso. E este ano nós já fizemos um leilão presencial, que foi o leilão do Rancho Porta do Céu, 100% presencial, inclusive lá no rancho, lá da Babi. E é outra coisa, a verdade que É outra coisa, é muito o bom. estúdio, assim, é cômodo para as partes, né? Mas fica um negócio assim mais limitado, mais gelo, né? Sim. Fica igual o shopping, né? Meio geladinho. Eu não gosto, não. Prefiro presencial. Com tá? certeza. Toda vez que me chamam para fazer um leilão presencial, eu prefiro. Essa Dá mais questão trabalho, mas Dá é mais trabalho, gostoso. mas o negócio junta as pessoas, acho que dá mais emoção, né? Nós estamos num tempo de desejar um pouco mais o corpo a corpo mesmo, porque estamos muito virtual em muitos sentidos, né? As crianças, em todos os sentidos. Mas eu queria perguntar, vou puxar para o nosso produtor lá do Vale do Juruá, que está ouvindo, que tem aí Eu acho uma que você vai fazer a mesma pergunta que eu queria boiada, fazer. que tem um lote, Isso. e como que ele faz para colocar esse lote, entra em contato com vocês para colocar isso no leilão da Cesta do Boi, porque é assim que a gente Vou te conhece. dar uma novidade. Eita. Essa é de primeira mão. Tá? Quentinha. Tem um parceiro nosso que morava na Crelândia, a esposa é bancária, foi transferida para Cruzeiro do Sul. Olha só. E é um grande parceiro nosso. E, inclusive, essa semana nós já estamos começando alguns negócios lá de pessoas que têm interesse em comercializar, que seja para vir para a capital ou comercializar lá mesmo, regiões e adjacências. Mâncio Lima, Cruzeiro, Mâncio Lima, Tarauacá, vai dar certo. Que coisa já vai boa. começar a aparecer logo alguns lotes de animais de Cruzeiro do Sul e ali da região toda, tá? Isso é interessante. Ele vai começar a desenvolver isso, já está combinado, uma pessoa de nossa confiança que vai tocar essa parte do Juruá. Então daqui a pouco vai ter lote de bezerros lá e é assim. E qual é a ideia? Um surgimento disso, que seja comercializado lá mesmo. Isso. Né? Isso, com Tá? certeza. Então isso daí já está bem avançado, já vai ter uns lotes lá de coisas boas por lá. E fomentar a região. Claro, Certeza, fomentar, certeza, né, porque doutor? às vezes parece que a gente, não, de verdade, a gente está apartado de vocês aqui na capital. A gente tem esse sentimento, eu comentava isso no início, a gente tem uma realidade muito atípica mesmo. Primeiro que por conta de toda a história, né, do pouco tempo que nós temos ligação pela estrada, né? Então, eu sou da geração que não comeu nem maçã nem iogurte na infância, porque eram alimentos perecíveis e vinham tudo de balsa. Então, a balsa era carregada em Porto Velho, descia para Manaus, depois subia para vir para o Juruá. Então, era que ir pra Manaus, né? 45 dias a 60 dias. Então, quando se viu uma Coca-Cola, né, um frango, por exemplo, congelado, chegou a balsa do fulano de tal com frango. Então, nós lá somos essa geração. Então, nós somos meio que uma ilha. Então, o Cruzeiro do Sul, a capital do Juruá, meio que cresceu, e eu sou essa geração, faço parte dessa geração, que cresceu apartada de Rio Branco. Lembra quando deu o problema da rodovia ali, quando não tinha a ponte no Rio Madeira, que aqui sofreu? Lá para nós, a gente fez uma ondazinha bem de leve. Por quê? Porque nós já éramos acostumados a ser independentes, digamos assim, da capital. Entendeu? Então, assim, Abastecidos via Manaus, né? a ligação com Manaus é Rio, né? a ligação com Manaus é muito grande, e ali a que vem também para Porto Velho, né, carregava as balsas, vinha ali por Cuiabá, carregava o que tinha que carregar em Porto Velho, descia para Manaus, depois subia para nós. Então, por que eu estou falando isso? Porque é uma questão também de cultura, né? Cultural, nós ter esse sentimento de ser apartados da capital e do resto também. Então, isso é bom, naquele tempo foi bom, que é só o que eu consigo ver, naquele tempo foi bom, que a gente não sofreu
tanto que nem o povo aqui, né, do Uma Baixo alegação. Acre, mas eu vejo que hoje é muito ruim, porque a gente é meio que, é assim, é como se fosse aquele filho esquecido, entende? Então, bato muito nessa tecla Ô, lá. Antônio, engraçado. Você está falando tudo isso assim e as coisas vão casando, porque é o que nós pensamos também. Porque assim, Olha onde existe gado, há negócio. Claro. Você concorda, cara? Com certeza. Lá tem negócios. Alguém compra de alguém e alguém vende para alguém. Claro, com toda Né? certeza. Então, nós entendemos. E nós sabemos a quantidade de animais que circula lá. Sim. Entendeu? Então, a gente já vinha há algum tempo, nós fizemos alguns ensaios, tudo, mas a gente precisava realmente de uma pessoa morando lá para poder fomentar isso, porque para vir um lote lá para cá, não vem de caminhão mais não. Ele vem pelo aplicativo, em 2 minutos. Menos de 2 minutos ele está aqui nessa produtora aqui e Modernidade. você já viu. Claro. Fica top. Fica entendeu? top. Então, qual é a nossa ideia? Realmente criar mais um negócio lá para que as coisas circulem lá mesmo. Né? E vai que de repente não tem alguma carga que vem de lá para cá, para a capital. Não vai daqui para lá? Por que não pode vir de lá para cá? E temos pessoas aqui interessadas que estão comprando bezerro lá. Né? Já esse ano mesmo me procuraram, olha, tá tendo lote de bezerro aí, tem vaca aí, tem... Então, assim, por isso que eu ia fazer exatamente, nós pensamos na mesma pergunta, né? Porque o virtual nos possibilita, Facilita muito. nos facilita esse meio de campo pra gente fomentar o comércio de animais em outras regiões. E Perfeito. tem melhorado muito a genética do Juruá. Né? Sim, com certeza. certeza. Bastante touros, PO para lá, né? E a gente tem visto, né? E a gente acompanha muito leilões. De repente, um comprador lá de Cruzeiro do Sul está comprando um touro, assim, tem melhorado. Ei, agora você tocou num assunto que eu vou só tocar rapidinho, que a gente já tem que caminhar pro fim, tá? Ai, meu Deus. Muito boa, gente, muito boa. Eu digo porque escutei e vou falar. Tem um povo lá que diz assim, não, eu não quero mais touro. Você já ouviu isso? Eu não quero mais touro, eu vou fazer 100% IATF. Não, eu não preciso de touro. É um desperdício, já foi provado, não sei o quê. E isso é bem preocupante, assim, sabe? Eu acho, mas eu quero ouvir vocês. Eu Eu acho vou que, ouvir vocês também. eu acho vou que- ouvir Eu vocês formado também. disso faz muito tempo. eu acho que as duas coisas caminham juntos. Nem só IATF, nem só touro. Eu acho que as duas coisas caminham juntos. É o que a gente tinha comentado antes do podcast. Você sempre deve separar uma cabeceira do teu gado e ou colocar com um touro especial ou inseminar com um touro que você gosta muito e manter sempre a qualidade, melhorando a qualidade, sempre focado em qualidade. Tanto faz se é com touro ou inseminação ou melhor ainda, os dois. No caso do pequeno é um pouco mais difícil fazer a Sim. inseminação por causa de tronco, curral, manejo, Sim. né? Mas aí é hora dele ter um touro bom também. Perfeito, E trabalhar para ter as duas coisas. perfeito. Então, Casos verídicos, por isso que eu pergunto, porque eu sei que as pessoas vão estar assistindo. ó, a melhor forma de fazer o bezerro e a bezerra é realmente usando um touro PO. É a monta natural. Nós chamamos que é a monta natural. Esse Certo. é melhor. Isso aí é a receita de bolo. Você não erra. Comprou um touro PO com vacas. Você não precisa ter aquelas vaconas, aquelas coisas para bater retrato. Não é isso. Você precisa ter vacas boas. Né? Pode ter vaquinha Que te dê um bezerro bom. E nós sabemos que todo criador, por menor que seja, eles conhecem, eles têm bom gosto. Eles sabem identificar o que é uma vaquinha, o que é uma vaca boa, o que é um vacão, né? Se fala. E a melhor forma, eu não tenho dúvida, que é via monta natural. E monta natural é com touro PO. Agora, as outras ferramentas existem, né, de melhoramento. E a TF, nós já estamos na FIV, que é a fecundação in vitro, né? E como o Marcelinho falou, essa sinergia do touro com a inseminação é uma coisa que só faz bem para o produtor. Eu não vejo senão nisso. Se você pode, né, inseminar, por que não vai fazer? É coisa tão fácil, é tão simples, que não é nem eu que vou inseminar. Quem vai fazer é um veterinário, é você que vai fazer. Então, só basta eu chamar lá a doutora Karen, outro colega que você confia, e vamos inseminar, gente. Vamos inseminar a vaca. Sim. Se é a coisa, quem vai fazer é o veterinário, você vai ficar só ali assistindo. E depois só ter alegria, não é?
Então, é uma forma de otimizar as coisas também e ficar melhor a conta para o criador. Porque quando você insemina, você termina usando um pouco menos touros, né? Sim. Mas imagina. precisa do touro. Mas você... Pois é, Gente, no fim, então- imagina, você tem 100 vacas. Aí você contrata uma veterinária e tal, um negócio bacana. Aí, de repente, lá confirmou da inseminação 45 animais, né? Vai precisar do touro para as outras 55 vacas. Então, no fim, sempre o touro é o mais importante, né? E assim, gente, falando um pouquinho do lado técnico, mas também do lado do produtor. Eu acho assim que o produto da vaca é o bezerro. Então, a gente tem que fazer bezerro. E para fazer bezerro, Bom, né? por mais que a gente use ETF, coloca o touro também, né? Faz uma ETF, faz duas, mas bota o touro. Sem dúvida. Então, assim, quanto Após a mais recém que tem que bezerro fazer. o produtor fizer, melhor para ele, melhor para o caixa dele, melhor Porque no fim, pra o fazenda que dele. importa é o bezerro, É o né? bezerro, E é o bezerro produto. bom, né? O produto, é o que É o você falou, o produto final. Isso importa. Agora, deixar uma vaca passar 1 ano, 2 anos sem parir, aí é prejuízo, né? É E verdade. assim, né, quando a gente trabalha, vamos contar aí 50% de IATF, É vamos bem botar razoável, 50%. né? Então, assim, eu tenho 100 vacas. Aí eu fiz a primeira IATF, deu 50%. 50 vacas prenhas. Aí eu fiz a segunda, deu aí 25 vacas, né? E dá Mas menos, 25, né? 30%, bem razoável também. Então, assim, e aí? E o restante? Por que não dar uma chance, né? A IATF, eu acredito que ela vem como uma ferramenta para a gente encurtar a estação de monta, para a gente acelerar o processo, né? Então, dentro de 10 dias, 50% das tuas vacas estão prenhas. Você tem mais aí, bota em mais 3 meses, 2 meses de touro. Não, com certeza. E você regula também o ciclo da tua fazenda. E aí tu ia falando e eu ia pensando. Aí tu escolhe um touro top, que eu pensei no touro, Sem mas não vou contar que falar. o nascimento nasce tudo sincronizado, né? Exatamente, Tudo dentro é de um isso. mês, né? Pronto, Você vai tem cair tudo programa. junto, a maternidade, né, o manejo da fazenda, o peão para mexer. A desmama. Tu tem como acompanhar melhor, entendeu? Aí tu escolhe, né, o touro que tu quer lá com a veterinária, o profissional que tu quer, e tu tem o touro bom na fazenda. Então não tem como teu produto final não ser diferenciado. Uma das coisas que eu acho mais incrível é o nascimento sincronizado, né? Nasce tudo ótimo. junto, nasce os machos, fantástico. as fêmeas, é um intervalo de nascimento, é muito curtinho. Então, assim, aí você vai desmama tudo de uma vez só, praticamente, né? Perfeito. Isso que é muito top. A agilidade. É como o agricultor que planta e já programa a venda do produto, né? Então a gente insemina e já programa, até mesmo porque o manejo, muitas propriedades também erram nisso, ainda por falta de conhecimento. O manejo na época da aparição, ele é tão crítico quanto o manejo da IATF, ou mais Certeza. até. Mais, né? Não adianta você ter todo o cuidado com a vaca, inseminar, gastar, comprar o touro caro, e você na Perder hora o do bezerro. nascimento do bezerro, você não está pronto, preparado para Uma Isso estrutura. que você aquele falou é manejo. interessante, que aqui no Acre chove muito. Então você não pode ter bezerro nascendo em janeiro, fevereiro e março, que aí Tem é que ter complicado, uma né? estação de monta bem definida e organizada. Então o negócio é isso, né? Inseminar e colocar touro, né? É isso, chegamos. Terminar e Chegamos a um Pronto. resultado. Marcelo Lemos, quero falar com você agora. Me diga uma coisa, diante desse cenário, vamos caminhando já para o final, mas eu quero saber, hoje, na atual situação que o Marcelo Lemos se encontra, eu quero que você responda para nós, Marcelo Lemos por Marcelo Lemos, o que ele espera hoje desse cenário? Pensa no produtor rural que está lá te ouvindo e dá aí a tua contribuição. Assim, foi muito bom, né? Aquele momento de alta, né? Aliás, ele perdurou por muitos meses, né? Mais de ano, né? 2 anos. 2 anos de alta, né? Absoluta, né? Do gado, o produtor vendendo bem o bezerro, né? A bezerra, a arroba de boi muito bem valorizada, né? Aqui no Acre chegou quase R$300, R$290, teve vários casos aqui na capital. Então, assim, um momento espetacular, né? A pecuária. E aí, de repente, veio agora esse momento de baixa geral, né? Acaba que o produtor termina sendo o mais penalizado na cadeia, né? Porque principalmente no Acre, né, que mais de 70% do gado está na mão do pequeno produtor, né? Produtor que tem até 100 reses. Não é isso, Marcelo? 73%, alguma coisa assim.
está na mão do pequeno produtor até 100 matrizes. Então, Que número interessante, eu não sabia disso. Até mais de 70% hoje do nosso rebanho está na mão do pequeno produtor rural. Possui até 100 animais, 100 matrizes. Deixa eu abrir um parênteses. Isso é importantíssimo para uma política pública bem desenvolvida, já pensando lá no meu Juruá. Por quê? Porque a gente precisa ter isso em mente para que a gente possa ajudar o pequeno produtor rural nessa seleção, nesse melhoramento genético. Como que eu vou ajudar? Então, quer dizer que eu não tenho que ter o olho no grande. O grande só não tenho que atrapalhar. Eu como política pública, eu como governo. Mas o pequeno, ele não tem a informação, ele não tem como chegar ao touro PO. Então, de repente, fica aí a dica, né, se tiver alguma autoridade nos ouvindo, nos assistindo, de repente um programa de política pública para esse pequeno produtor conseguir comprar um touro PO, subsidiar. Fecha parênteses. Você sabe, Antônio, que você falando dessa questão da inseminação, do pequeno produtor, o Acre é um estado tipicamente de cria, né? Sim. Porque se você tem 73% de pequenos produtores, pequenos e médios produtores que detêm de 100 a 150 matrizes, então ele é um estado que cria sempre. Sempre. Né? Então, é muito importante o que você está falando. E nós, o pequeno produtor, é o que mais padece, é o que mais sofre com esse cenário atual. Né? O nosso otimismo é o maior possível. Por quê? Lembro-me quando nós vendíamos aqui, né, nós comercializávamos um bezerro de R$ 2.300, né, e uma bezerra de R$ 2.000, as partes ficavam todas contentes, todas felizes. Nossa. O cara que estava vendendo, ele ficava satisfeito, né, e o invernista também ficava satisfeito. Por quê? Porque ele tinha uma arroba de 280, de 290, uma relação franca. Contra hoje, ele é honesto. Para a gente fazer a relação hoje, quanto é que está a arroba? Hoje no Acre, boi 190. 190. E vaca 175, olha, 180. Olha que diferença. Né? Então, era uma relação franca. Porque o mesmo instante que ele comprava um bezerro de R$ 2.300, R$ 2.350, mas ele matava um boi de R$ 280, R$ 290. Né, Marcelinho? Então, o nosso otimismo é muito grande e eu, sinceramente, acho que a partir do último trimestre de 2024 a gente começa a caminhar para uma virada de chave. Tá? 2025 a gente já vai começar a sentir já mudança. Aliás, já começou, né? A gente já tem a sensação ela já começou, né? Então eu creio que realmente agora para o final de 2024, último trimestre, e 2025 a gente já caminha mesmo realmente para a virada de chave. Alguns dizem que realmente vai acontecer em 2026, mas eu acho que a partir de 2025, de 2025, eu creio que 2025 a gente já começa a caminhar por uns caminhos já de muita alegria, assim, né? Trilhar novos horizontes, porque realmente, né, tá muito ruim para o produtor. Tá ruim para o invernista também, né? Você engordar um boi hoje e mandar para a indústria a um preço de 190, não tá fácil. Está ruim para toda a cadeia. E não é só para a cadeia pecuária, não. É para a agricultura também. Você vê hoje um saco de milho hoje é R$ 50 aqui na capital, 50, 55 nos armazéns. Você pega o soja, 100, 110 reais. Então, é uma conta que não fecha. Né? E isso tem consequências. Certeza. Né? A loja agropecuária deixa de vender menos, né? E é uma corrente, né? Tudo é uma corrente. Então, a gente espera realmente que as coisas aconteçam. E vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque a carne é uma coisa que não vai desaparecer nunca do mundo. Né? A proteína. E a demanda só aumenta. Exatamente, né? Só aumenta. Né? A abertura de novos mercados é importante falar, né? Eles. É importante que a gente entre, plantas, né? Várias plantas habilitadas já, né? Para fora do Brasil, né, Marcelinho? Isso tudo vai criando expectativa, né? E demanda, etc. E faz com que realmente as coisas voltem para a normalidade. Eu acho o seguinte, né? Tudo demais. Tudo que é demais, assim, não faz bem, né? Uhum. Mas tudo de menos também não agrada. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio, o equilíbrio das coisas, né? Então, acho que é por aí que nós vamos chegar já.
Muito bem. Marcelinho, ele chama de Marcelinho, eu vou passar para o Marcelinho. Perfeito. Olha o tamanhozão. Ei, mas, enfim, hoje, fazendo assim uma análise da sua vida, defina para nós hoje o que é sucesso dentro da sua trajetória, envolvendo aí essa relação de sucesso, família. Defina para nós hoje, Marcelo Cordeiro, o que é que você ainda espera desse contexto que a gente falou tanto? Bom, vamos lá. Primeiro que família é tudo, né? Em primeiro lugar tem que vir Deus, claro, em seguida tem que vir a família. O sucesso, na minha opinião, ele anda junto com a felicidade, é você ficar feliz com o que você faz, né? E como eu falei no começo, a gente foi criado dentro de fazenda. Então, isso para nós é muito natural. E é gratificante trabalhar com o gado, com a natureza. É muito gostoso isso. Então, sucesso, felicidade, família, está tudo caminhando junto. Eu queria só falar um outro negocinho rapidinho, eu sei que tem muita gente escutando. Apesar das dificuldades, apesar do boi estar valendo pouco, acredito que vai voltar a valer bem mais do que está. Mas independente de preço, o Acre, a Amazônia, mas o Acre em especial, nós estamos aqui, né? O Acre é o melhor lugar do mundo, não é do Brasil, é do mundo para criar boi. Tem gente que fala que a Amazônia não serve para criar boi, é o contrário. O melhor lugar do mundo para criar boi é na Amazônia. Então eu gostaria de falar isso aí, é bom para o produtor escutar isso, para ele ter um incentivo de continuar trabalhando, não ficar escutando quem é pessimista, não ficar escutando essa bobagem de carne de laboratório, isso aí é bobagem. Carne tem que ser boi de pasto e aqui é o melhor lugar do mundo para isso. Muito bem. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Karen? Não, eu estou satisfeita. Eu estou satisfeita e, gente, estou muito feliz com a nossa conversa. Acho que para mim foi extremamente produtiva e acredito que agregou muito, né? Com certeza. Não só ao nosso podcast, como aprendizado. também o aprendizado que tiramos aqui, que os nossos ouvintes e telespectadores também puderam tirar. Eu tenho certeza que nós conseguimos falar a língua do produtor que está nos ouvindo hoje. Perfeito. E assim quero aproveitar para agradecer, né? Agradecer o Marcelo Lemos, agradecer o Marcelo Cordeiro, agradecer os meninos do estúdio aqui por nos receber bem, por nos acolher e nos dar essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e levando tanta informação valiosa para o Juruá. Marcelo, quando ele falava, tenho só acho que um adendo que é importante. Hoje no estado do Acre a gente vê muitos jovens, né, abandonando o campo, abandonando as suas casas porque não tem mais motivação, abandonando o sítio do pai, mas até que é uma terra grande às vezes, e eu falo isso com propriedade porque toco nessa realidade lá no Juruá, e os jovens estão buscando o sul do país, estão buscando outras motivações de emprego, e não veem na agricultura como um todo, né, mas também na pecuária, mas na agricultura, não veem na propriedade rural, mas a esperança de construir riqueza para ele, porque os pais nunca conseguiram produzir conforto enquanto eles eram crianças. Para esses jovens que hoje estão pensando em abandonar o estado do Acre, nessa fala tão importante que o Marcelinho falou. O que hoje você, dentro da sua experiência, né, que é magnífica, a gente aqui está realmente muito emocionado até de ver a experiência de vocês dois de sucesso, de motivação, de seriedade no negócio. O que você teria a falar para esse produtor rural que está lá, que muitas vezes eu atendo no meu trabalho os pais, de verdade, desesperado. E uma vez eu lembro que um caso me chamou muita atenção, falo isso de forma emocionada, que ele disse assim: minha filha, eu não sei mais o que fazer, eu tenho 5 filhos, os 5 querem trabalhar aqui, e eles estão trabalhando, mas cada um só ganha um salário mínimo. O meu gado não tem mais quem cuide, os meus tanques eu não consigo mais administrar, porque tinha passado pelo infarto. Então, para esse jovem, para esse produtor rural, dentro, né, de todo esse contexto política pública e tal, a gente não vai aprofundar, mas estamos no Acre, num código florestal engessado, ou que nos engessa, né? O que você poderia falar hoje para essas pessoas? Antônia, olha, existe uma palavra assim que resume tudo, tá? Não desista nunca. Persevere. Com fé, com determinação,
com trabalho, com suor, é isso, é as nossas mãos, né? Eu sei que tem muitas coisas aí que mais atrapalha do que ajuda o pequeno produtor, né? Inclusive algumas políticas públicas que nada o ajudam, né? Mas que, sabe, o produtor rural e o produtor acriano, ele é muito aguerrido, ele é muito corajoso, né? A grande maioria é muito otimista, né? E isso faz com que a gente continue olhando para frente, não desistir, isso é importante, né? A gente não pode largar as coisas da gente do campo e ir para a cidade. Fazer o quê na cidade? Vai fazer o quê? Né? O cara nasceu ali na colônia, o cara nasceu na fazenda, o cara aprendeu, quer queira ou não, ele tem uma atividade, né? Ou ele é um bom vaqueiro, ou ele trabalha a parte da bacia leiteira, não é? Ou ele é um agricultor, né? Então, assim, não vale a pena. Não vale a pena você deixar hoje. Outra, a parte de educação, ela está no campo. Nós sabemos que ela está no campo. Já chegou, é uma realidade. A internet está. Hoje não tem mais distância. A pessoa hoje não tem notícia do mundo se não quiser. Só basta pegar um telefone e estar na internet. Você tem informação de tudo. Sim. Né? Então, hoje a desinformação é uma coisa assim que não dá para pensar mais nela. Né? Que você tem tudo no celular, na internet. Então, assim, o que eu penso? Foco, determinação, fica aí, continua, as coisas vai dar certo, Deus vai abençoar, vai abrir as portas. Esse cenário que nós vivemos hoje do gado, ele vai mudar, ele não é eterno, ele está acabando, nós estamos indo já para o fim desse momento, desse cenário. Ele é ruim para todos. Sim. Não é só para alguns, não, é para todos, é para o criador, é para o invernista, é para quem vende o touro, é para quem vende a matriz, é para você que é dono de loja agropecuária. Então, assim, vai passar. Eu tenho certeza, nós já estamos chegando já do outro lado, a chave está bem aí, já está na porta, já, né, vai ser virada e tudo vai dar certo. Né? É momentos. Então, os momentos é assim, é para desafiar. Né? Isso não é para fraco. Para gente otimista, que tem vontade de trabalhar. E o produtor acriano, vocês aí do Juruá, nós estamos aqui na capital, a gente sabe das coisas que acontecem. Nós sabemos que o produtor é aguerrido, é corajoso, ele não desiste nunca. Vamos continuar, gente. Vamos desistir não, vai dar certo e você vai ver. Aqui, logo em último trimestre de 2024, 2025, a alegria vai tomar conta do povo e nós, todos os produtores. Né? É assim. Deus ajuda quem acorda cedo e pega firme mesmo e dá certas coisas. Quem cedo madruga. Marcelos. Karen, obrigada de verdade, que Deus abençoe, conte conosco lá no Juruá. Eu quero falar para você que nos acompanha, né, muito tocante as palavras deles dois, né, eu acredito que daqui a gente sai muito mais fortalecido. Acho que uma palavra que fica é a resiliência. Você jovem tem uma preocupação muito grande com o produtor rural do Vale do Juruá que nos acompanha, porque sou da terra, né, eu digo assim, sou cruzeirense do pé rachado, entendo a sua realidade, então assim, não desista, não venda a sua propriedade, busque o aprendizado, né? A gente sonha com escolas agrícolas, quem sabe um dia isso retorne às nossas escolas agrícolas, que é um sonho de verdade de muitas famílias, que os filhos comecem a estudar aí no interior também, para que não saiam e não fiquem à mercê do tráfico, né? Que eles são realmente sequestrados, porque não dá para concorrer. Hoje, infelizmente, é uma realidade que a gente vive no estado do Acre e que a gente precisa, né, ter as ferramentas certas para lutar contra. Então, você jovem, você produtor, mas especialmente os jovens, não abandone a propriedade, ajude os seus pais, porque como os Marcelos falaram, essa fase vai passar e a gente vai conseguir vencer. Podcast Na Roça com Ela tem um trabalho que vai muito além do que vocês estão vendo aqui. A gente trabalha, né, a gente reza, a gente realmente é muito temente a Deus e a gente, acima de tudo, a gente acredita no nosso estado do Acre. A gente acredita que não é saindo dele que as coisas vão resolver. A gente precisa que os bons se juntem, que os bons se unam, enfim, né, para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. Porque se todo mundo abandonar isso aqui, vêm os forasteiros e fazem aquilo que a gente nunca fez, né? Vêm e vão devastar de fato. E a gente não está para devastar. A gente quer
preservar, a gente quer conservar, mas a gente também quer produzir e quer tirar da nossa terra o nosso sustento. Gente, que Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês e compartilhe o nosso link. Tchau, Karen. Tchau, Antônia. Tchau, Marcelo. Marcelo, gente, acessa lá, compartilha esse vídeo. Não esquece de compartilhar com os amigos, não esquece de curtir e deixar o seu comentário também, né? Obrigada. É isso aí. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Na roça Antônia. com Obrigado, elas. Karen. Na roça com Obrigado elas. a todos.